pois já está de saída novamente. O marido explode, reclamando que todo dia é isso, que ela dá atenção apenas para as coisas do mundo e que ele e os filhos não são ninguém. Ambos se calam e, enquanto ela tenta se arrumar, entra o filho mais velho, todo desalinhado, juntamente com a sua namorada, que é do mesmo estilo dele. A namorada já chega se sentando e mexendo em tudo, como se fosse velha conhecida da casa. O filho pede dinheiro para a mãe e tenta comprá-la com beijos, dizendo palavras de piedade e dó. A mãe o reprime, empurrando e querendo saber quanto dinheiro que ele estava precisando. Ele queria R$ 50 para dar um rolê com a sua gata, mas a mãe, como não tinha esse valor, dá R$ 30 e pede que ele se retire. A namorada, displicente, interrompe a conversa de mãe e filho, achando aquilo uma pobreza. E o pai entra na conversa, cobrando do filho o motivo de ele não estar na escola. Ele resmunga e se coloca no canto com a namorada. No meio disso tudo, chega a filha, muito simpática, perguntando como haviam passado o dia e que estava alegre por ver todos reunidos. Como ninguém se manifesta a respondê-la, ela tenta mais uma aproximação, se oferecendo para preparar o jantar. A mãe, agitada, diz apenas que já tem compromisso e está de saída. Apanha seus livros e se despede. Neste instante, o filho e a namorada se levantam, dizendo que já estão se mandando e que ele havia esquecido um pequeno detalhe: apresentar a sua namorada. Ela os cumprimenta com ar de deboche. O filho pega a chave do carro do pai e avisa que está saindo. E a namorada completa falando: é isso aí, coroa, fica frio. E os dois saem de cena. A filha se oferece para preparar um gostoso jantar para o pai, mas ele se levanta e a ignora, saindo de cena também. A filha fica sozinha, meio desiludida, com ar angustiado, porém, cheia de esperança, ela pensa: problemas todos têm, mas eu hei de conseguir a paz e o amor em minha família. Muitos conseguiram e estão lutando. A comunidade vai me ajudar. Eles são meus pais, eles que me deram a vida. Deus vai me ajudar. Eu tenho fé.
fazendo piadinhas e caçoando de sua irmã, pois ela estava estudando e também porque ela frequentava a igreja. Mais tarde, o casal de vizinhos volta, batendo a porta, e o filho fica irritado, pois tem que interromper o namoro. O rapaz atende a porta com cara de cínico e logo tenta sair fora, inventando uma desculpa. Mas o amigo logo diz que a conversa é com ele mesmo e que o problema eram algumas atitudes dele que não estavam de acordo. A namorada, mais uma vez, entra na conversa sem nenhuma educação e é advertida pela mulher do vizinho. O namorado tenta intervir com a desculpa da moça ser um pouco revoltada, e esse foi o gancho para entrarem no assunto, a revolta. Qual o motivo de tanta revolta? O rapaz afirmava que simplesmente queria curtir a vida e, com isso, não fazia os pais sofrerem, já que eles nem se preocupavam com os filhos, nunca conseguiam conversar sem brigas. A mulher também questiona a namorada do rapaz e descobre que ela não tem o amparo da família. O pai estava preso há muito tempo. Ela mal lembrava dele, apenas que ele batia nela quando era pequena. Vendo toda aquela situação negativa que envolvia as famílias dos jovens, propõe a eles mudança. Só dependiam deles mesmos para melhorarem suas vidas. Deveriam se apegar em algo mais sólido, como em Deus, pois só Ele seria a saída para os problemas. Convidaram também para experimentarem um grupo de jovens da paróquia. Os jovens, assustados com a proposta de mudança, fogem do assunto e, mais uma vez, arrumam uma desculpa para se retirar. A irmã, que estava escondida, estudando tudo, aparece e o casal amigo diz que estava sendo difícil, mas ainda iam voltar e conversar com seu pai. O pai chega um tempo depois e, como sempre,
diz a filha que ainda naquela noite todos iriam conversar, pois não podia esperar para o próximo dia. Os dois sentam e esperam. A mãe logo chega. Aquela situação. O marido levanta, pega as pastas da mulher, põe de lado e seriamente alerta que precisariam conversar. A mulher tenta adiar o diálogo, alegando estar exausta, mas ele responde que já perderam tempo demais e já poderia não ter mais conserto. O pai se senta desiludido, quase que chorando. A mulher se comove e, junto com a filha, se aproximam do pai. A mulher questiona o que está acontecendo e o homem diz que o assunto se trata de todos eles, da família deles, que está se acabando e que todos precisam mudar. Pai, mãe e filhos. Neste instante, há um grande silêncio na sala. Na sequência, chega o filho com a namorada e, sem entender nada, pergunta se ali morreu alguém. Os três olham para ele com um ar triste e nada respondem. O filho insiste em saber o que está acontecendo. O pai lhe abre os braços e lhe chama para junto de sua família, dizendo: venha cá, meu filho. E ele não entende nada, já que nunca viu seu pai chorando. A mãe e a filha chegam ainda mais perto e todos se unem. A namorada, presenciando aquela cena, fica os observando e pensa: pois é, com muita dor, mas com a ajuda da comunidade, eles estão tentando. Haverão ainda muitas brigas, desencontros e desuniões. Afinal, isso é normal em todas as famílias. É por isso que eles vão continuar